Nós vamos ler aqui Jonas capítulo 1, versículo 12, só o versículo 12. Diz assim, aleluia, na tradução que eu tenho aqui em mãos. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Vamos lá para Atos 27, vamos ler o versículo 23 e 24, Atos 27, versículos 23 e 24, eu já vou lendo aqui para a gente ganhar tempo. Diz assim: por esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Amém? Amém. Os irmãos, sente aí primeiramente com a Bíblia aberta aí no livro de Jonas. Nós estamos aqui num culto a Deus, na direção do departamento de homens, também conhecido como departamento de varões. E eu quero fazer um paralelo aqui com vocês sobre o homem desobediente e o homem obediente, colocando lado a lado essas duas versões, aqueles que desobedecem e aqueles que obedecem, para que a gente possa ver o quão é de nossa responsabilidade obedecermos o Senhor. Nós lemos aqui no capítulo 1 de Jonas, versículo 12, no capítulo 1 de Jonas, Jonas vai estar aqui na parte aqui do seu chamado, onde ele está em desobediência. Deus manda ele ir a Nínive, uma grande cidade da época, que os historiadores dizem que era um povo terrível, um povo sanguinário, um povo que, como dizia o povo antigo, matava só para ver o tombo, fazia muitas atrocidades, inimigo do povo de Israel, e Deus manda Jonas ir lá e pregar para aquele povo. E quando a gente vai ler o texto, a gente vai ver que Jonas, em desobediência, ele faz o seguinte: ele pega um barco e desce para Jope. Chega no barco, ele desce para o porão. Chega no porão, ele começa a tempestade, eles pegam ele e jogam ele no mar. Um grande peixe engole ele, ele desce para as profundezas do mar. Verdade espiritual nisso aqui: quando um homem está em desobediência, o seu declínio não é apenas geográfico. Se fosse apenas geográfico, era uma coisa tranquila, né? Um exemplo, não tem problema nenhum nós estar aqui e descer lá para o centro da cidade. Mas esse declínio aqui que a Bíblia fala geográfico, que ele desce a Jope, que ele desce para o porão do navio, que ele desce as profundezas do mar, ele representa um declínio espiritual na vida de um homem que está em desobediência. Exemplo disso, Sansão. Sansão teve uma experiência ímpar com Deus, o único homem da Bíblia que, quando o Espírito Santo vinha sobre ele, em vez dele profetizar, em vez de ele pregar, ele ficava, era forte. Parecia o Hulk, né, Carlos? Forte. Ao ponto de fazer coisas que nenhum outro homem na história fez. Imagina só, pastor, pegar as raposas e amarrar pelo rabo. Imagina só pegar um portão de, segundo historiadores, pesava toneladas e carregar. Imagina só com uma queixada fresca de jumento matar 1000 homens. Mas aquele homem que nasceu para ser um libertador começou a desobedecer, até o ponto que o Espírito Santo saiu da vida dele, e ele, de uma posição espiritualmente falando alta, próximo de Deus, ele vai servir de espetáculo para o povo inimigo.
arrancaram seus olhos e faziam dele espetáculo, colocavam ele para fazer um serviço que um boi fazia, moer trigo lá. Então, a decadência, a desobediência leva o homem à decadência. Aqui nós vemos porque a Bíblia ela tem vários sentidos, né, literal e figurado. A gente vê aqui que esse declínio na vida de Jonas, ele é um declínio aqui no texto geográfico, mas é muito fácil de ver esse declínio no mundo espiritual. Quantas vezes você vê alguém, ou ouve a história de alguém, que tinha um bom casamento, um bom emprego, uma boa vida financeira, mas aí ele peca, ele entra em desobediência, acaba o casamento, acaba o dinheiro, acaba a comunhão com Deus, acaba o poder de Deus na vida da pessoa, e alguém que estava num lugar alto, que representa perto de Deus, ele vai para o chão, aí ele cai espiritualmente. Alguém que nasceu para ser um pregador, às vezes você vê ele aí na rua, bêbado, drogado, vê ela aí andando na rua aí, se prostituindo por causa de uma pedra de crack. Por quê? Porque a desobediência, ela leva o homem ou a mulher à decadência. E Jonas, no capítulo 1, quando ele estava em desobediência, ele começou a descer, como eu disse, geograficamente. E fora isso, quem estava no barco com ele, que não tinha nada a ver com o problema dele e Deus, sofreu as consequências. Eles tiveram que pegar suas fazendas, as suas riquezas, aquilo que o barco carregava, e eu acredito que não era uma embarcação pequena, porque para Jonas poder descer e dormir lá no fundo, lá escondido, provavelmente era uma grande embarcação, e eles tiveram que pegar as coisas que tinham ali, as mercadorias. Eu não sei se era trigo, eu não sei se era uva, eu não sei se era ouro, eu não sei o que era. O certo é que eles pegavam as coisas que eles estavam carregando ali e lançaram ao mar na esperança de salvar suas vidas. Por quê? Tudo isso por estar andando com alguém que está em desobediência com Deus. Exemplo prático: às vezes a mulher e os filhos, irmão João Lozada, pastor João Lozada, eles até querem servir a Deus, mas se o homem, o cabeça, estiver em desobediência, a família toda sofre. O tanto que isso é sério. Eles quase perderam as suas vidas. Por quê? Porque estavam andando com a pessoa errada. Um amigo meu, ele nunca traficou, nunca fez mal assim, um grande mal para alguém, pessoa, humanamente falando, uma pessoa boa. Um dia, quando eu estava recém-convertido, ele estava na casa de um dos amigos nossos lá, estavam as 4 pessoas fumando maconha. A polícia chegou lá, prendeu eles tudo e falou assim, pôs o artigo deles lá, associação criminosa. Só porque o cara, irmão Jô, estava lá junto com eles, ficou mais de 1 ano preso, sem ter culpa de nada, assim. Os irmãos estão entendendo, né? Sem ele estar traficando, sem ele estar fazendo aquilo que ele ficou lá. Por quê? Porque estava com a pessoa errada, na hora errada. Por isso nós temos que ter cuidado com quem andamos. Por isso nós temos que ter cuidado com quem entra na nossa casa. Esses dias eu recebi uma visita já à noite lá em casa. Na hora que eu entrei para o quarto, eu deitei, eu senti os demônios dentro de casa. E eu tive que levantar e começar a orar e repreender. Então, nós temos que ter cuidado também com os obreiros, né? Que damos oportunidade na igreja. Meu pastor Robson sempre diz, ele falava assim, há um tempo atrás, a nossa igreja tinha uns cultos de departamento, e cada departamento tinha liberdade para chamar o pregador, todo domingo. E aí ele falava, gente, toma cuidado com quem vocês convidam.
cuidado com essa história. Se eu conheci um irmão que é uma benção, falava, cuidado com isso. Ele pediu tantas vezes, os irmãos não atentaram para isso, aí agora acabou, nem tem culto de departamento mais, ele mesmo que resolve lá. Por quê? Porque às vezes, por causa de uma pessoa que chega aqui e prega uma heresia, alguém pode até se desviar, porque a palavra é alimento, a palavra é pão, e se a pessoa comer um alimento estragado, ela pode até morrer, e isso no mundo espiritual é uma tragédia. Quantas pessoas entrou em sociedade com um homem que está em desobediência a Deus, sociedade empresa, e teve sua vida financeira destruída? Então nós vemos aqui que essas pessoas ali que estavam no barco sofreram grandes percas por estar junto com a pessoa que está, com o homem que está em desobediência a Deus. No capítulo 27 de Atos, a história é totalmente oposta. Pessoas desobedientes que estavam ali naquele barco, que a maioria ali eram presos, pessoas que estavam presas ali, outras pessoas que estavam ali eram soldados, e o capitão do barco também era desobediente, que Paulo falou, não adianta nós ir viajar porque vai dar problema. Como diz a meninada hoje, vai dar ruim. E mesmo assim, eles resolveram tocar a viagem, um barco cheio de pessoas desobedientes, que não morreram, porque tinha um homem de Deus lá. Aleluia. Olha para você ver. Aleluia. Glória. Olha o paralelo, irmão. Aleluia. Um barco quase afundando, o povo quase morrendo por causa de uma pessoa desobediente. Outro barco cheio de pessoas desobedientes por causa de um homem de Deus que estava lá. E quando um homem de Deus chega num lugar, Jesus chega junto. Aleluia. Aleluia. Depois de 14 dias sofrendo ali naquele mar, a Bíblia diz que eles não sabiam nem quando era dia, quando era noite, tanto que a tempestade ali era forte. Deus aparece para Paulo e fala assim, Manaera, por amor de ti, nenhum desses homens vai perecer. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Meus irmãos, essa questão de obediência é algo seríssimo, que nós devemos ter o máximo de responsabilidade possível. Eu acredito que eu já disse aqui, eu estava uma vida espiritual meio morna, e Deus me acordou uma madrugada dessa uns meses atrás e me despertou, dizendo que depois que a gente já tem uma certa maturidade espiritual, Deus cobra de nós quando alguém está doente, espiritualmente falando, e nós temos a cura, que é Jesus, e não vamos lá e compartilhar. E quando nós estamos em desobediência, quem está do nosso lado sofre. E quando nós estamos em obediência, aquelas pessoas que estão do nosso lado são abençoadas. O irmão cantou aqui sobre Gênesis 12, a chamada de Abraão. Ló não tinha nada a ver com aquilo ali, nem era para ele estar lá, porque ele disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão tinha tanta vontade de ser pai, que ele pegou o sobrinho dele e queria criar como se fosse pai. Mas o propósito de Deus era outro, e também não é isso que nós vamos falar hoje, mas porque Abraão tinha as promessas, Ló prosperou. Quer ser abençoado? Ande com homens de Deus. Aleluia. Quer ser abençoada? Ande com mulheres de Deus. Aleluia. Isso é forte. Aleluias. Glórias a Deus. Dito essas coisas, eu quero pontuar algumas lições aqui da desobediência inicial de Jonas, porque depois ele acabou obedecendo, depois de sofrer bastante, comparado à obediência contínua de Paulo.
do seu chamado. Quando a gente lê aqui no capítulo 1 de Jonas, no versículo 1 até o 3, a parte A, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Uma coisa, irmãs, é desobedecer sem conhecimento. O povo de Nínive, pastor João Lousada, fazia coisas muito pior do que Jonas, mas fazia sem conhecimento. E Jonas, aparentemente, ele não fez uma coisa tão grave aparentemente, ele só não quis fazer aquilo que Deus fez, mas ele pecou com conhecimento, ele sabia o que ele tinha que fazer. Deus deu a missão, e por ele não obedecer a missão que Deus deu para ele, aquele povo ali do navio quase morreu, como nós dissemos. Uma coisa, irmãos, é as pessoas que estão lá no mundo, aquelas pessoas que a gente vê lá na televisão, lá na parada gay, fazendo aquelas atrocidades, travesti imitando Jesus lá na cruz, né? Fazendo aquelas aberrações lá, blasfemando. Uma coisa é aquelas pessoas que não têm o conhecimento que nós temos fazer aquilo ali. Vai ter juízo? Se não converter, vai ter juízo. Mas outra coisa é nós aqui na casa de Deus, aleluia, que já sabe que nós tem que pregar, que já sabe que nós tem que obedecer, aleluia, que já sabe que nós tem que fazer o bem, que já sabe que nós temos que orar, que ler a Bíblia, que já sabe que nós temos que ser um bom funcionário, um bom obreiro, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom aluno, e não faz. O juízo começa pela casa de Deus. Aleluia. Então, irmãos, isso é muito sério. Quando nós negligenciamos o nosso chamado, pessoas perecem. Abra sua Bíblia aí, Ezequiel capítulo 3. Glórias a Deus, os irmãos já sabem que eu gosto de pregar em forma de estudo. Aleluia. Aleluia. Abra aí Ezequiel 3. Vamos ler o versículo 17 ao 21. Sobre aquilo que eu já comecei a falar, a nossa responsabilidade. Ezequiel 3, versículo 17 ao 21 diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres, ao advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, e esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer a maldade, e eu puser diante dele um tropeço, e ele morrerá, visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e as tuas justiças que praticaram não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Aleluia. Olha a nossa responsabilidade, irmão. Glória a Deus. Olha a nossa responsabilidade. Quando Deus vai falar com Jonas, se você for ler o texto, Deus vai falar assim que eles não sabiam nem diferenciar a mão esquerda da mão direita. E quantas pessoas estão aí, às vezes meu coração dói. Meu coração dói porque a gente grava as mensagens, igual eu estou gravando aqui, e manda para as pessoas. Aí as pessoas, Lucas, falam assim, nossa, mas você está pregando bem, mas você está falando bonitinho. Mas a pessoa não larga o vício.
não larga a cachaça, não larga a prostituição. Nós estamos falando de eternidade, irmão, isso é sério. Nós não conseguimos imaginar o que vai ser o céu de tanta glória, mas nós não conseguimos também imaginar o que vai ser o inferno de tão terrível vai ser aquele lugar. E isso é seríssimo. Lembrei agora de uma história de um homem muito mau nos séculos passados, num desses países aí fora, e ele cometeu muitas maldades, muitos crimes, e ele foi condenado à pena de morte. E quando ele estava indo para a condenação, um capelão vinha atrás dele dizendo palavras para ele, falando um sermão lido, que se ele não arrependesse, ele ia passar a eternidade no inferno. E aquele capelão lendo aquele serviço, aquele sermão, de uma forma tão fria, e a história conta que aquele preso falou assim para ele: parem um pouquinho, pediu o guarda, me dá só um tempinho aqui. E aquele preso olhou para aquele capelão e disse: se eu acreditasse nisso que você estava falando, eu ia gastar todas as minhas forças, todas as minhas energias, e se preciso for, eu andava todo esse país de joelhos, clamando e gritando, para que as pessoas não fossem neste lugar, não fossem parar neste lugar, nesse inferno que você está falando. E aquele capelão ficou muito envergonhado. Por quê? Porque às vezes, como diz aquele outro pregador, as pessoas que estão numa novela, eles encenam a mentira, mas com tanta maestria que aquilo ali parece verdade. E às vezes nós aqui pregamos a verdade com tanta preguiça, com tanta displicência, sem unção, sem poder de Deus, que essa verdade parece ser uma mentira. Então não adianta, irmãos, nós vimos aqui, ouvirmos uma palavra dessa, chegar em casa, ligar a televisão, ligar o celular, entupir a nossa mente de porcaria, de coisas que não vão edificar, e essa palavra fazer igual aquela parábola do semeador, que a ave vai ali e come aquela semente e ela nem germina. A desobediência nos prejudica sim, mas prejudica outras pessoas. Quando o pastor disse aqui que o inimigo está chegando primeiro, é verdade, irmãos. Quantas pessoas poderiam estar vivos aqui se nós tivéssemos mais posicionados naquilo que cremos? Deus diz uma vez para o povo de Israel: procurei um homem que tivesse na brecha, para eu não destruir esse povo, mas não achei nenhum sequer. Aleluias, glórias a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas eu louvo a Deus, irmãos, e eu acredito que Deus ainda vai levantar, antes do tempo do fim, um exército de homens que se posicionam, Glória a Deus. de mulheres que se posicionam, aleluia, sem medo de retaliação do inimigo. Santo é o nome do Senhor. Pessoas podem perder a salvação por nossa negligência, aleluias. Agora, quando a gente vai ver a chamada de Paulo, lá em Atos, capítulo 9, esse texto é tremendo. Abre aí, irmãos, Atos 9, glórias a Deus, aleluias, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Atos 9, 15 e 16. Eu estava lendo esses dias para trás, Atos, com a minha esposa, e quando eu li isso aqui eu pensava: meu Deus, é por isso que as coisas aconteciam na vida desses homens. Olha só o chamado de Paulo, um homem que estava indo perseguir e matar a igreja. Olha só o chamado dele, Atos 9, 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios
e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha só isso aqui, irmão. Por isso que o evangelho da cruz é loucura por que se perde. Um homem que tinha um grande status, um homem que tinha uma grande posição social, olha o chamado que Deus faz para ele, falando aqui para Ananias e Misael: você vai, porque ele é um vaso escolhido para levar o meu nome. O nome de quem? De Jesus. Alguém que tinha um nome, uma reputação muito grande, agora vai deixar o nome dele à parte para levar o nome de Jesus. Aleluia. E aí, Jesus ainda fala assim: e eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Aleluia. Vamos deixar isso aqui mais claro? Deus está falando para Paulo: Paulo, você vai esquecer de você, você vai falar só sobre mim, e outra coisa, eu estou te chamando para sofrer por mim. Aleluia. E Paulo não recuou, irmãos. Quando ele estava despedindo uma vez da igreja de Éfeso, momentos antes dele ir preso aqui e depois ser transferido para esse naufrágio aqui, o povo ali começa a chorar porque o profeta vai lá, pega o cinto dele, amarra ele e fala assim: lá em Jerusalém eles vão fazer isso aqui com você. E aí o povo começa a chorar: não vai não, não vai não. Paulo fala assim: ó, eu estou disposto não só a ser preso por amor de Cristo, mas eu estou disposto a dar a minha vida por amor de Cristo. E quantas pessoas já foram salvas, estão sendo salvas e ainda vão ser salvas pela obediência de Paulo. Praticamente metade do Novo Testamento foi escrito por ele. Só a eternidade vai revelar quantos milhões de pessoas foram salvos por causa da obediência de um homem. Aleluias. Glórias a Deus. Alguém que não estava preocupado com sua fama, alguém que não estava preocupado com sua vida, alguém que não estava preocupado com o seu bem-estar em primeiro lugar, mas ele colocava o chamado dele acima, muito acima de quem ele era. Eu já disse aqui, eu acredito, em cima desse altar, estava no monte orando um tempo desse atrás, e falando com Deus: Senhor, eu quero viver aquilo que aqueles homens da Bíblia viveram, Senhor, eu quero ver aqueles milagres, eu quero viver aquela autoridade que aqueles homens tinham. E aí o Espírito Santo falou comigo: você não está disposto a passar o que eles passaram. Por isso, irmãos, Deus não mudou, mas Deus quer o quê? Pessoas dispostas. Aleluia. Às vezes a gente ora: Senhor, me usa. Aí alguém vai ali, nos prejudica, e a pessoa vai chorar para o pastor Nunes: ah, eu confiei na pessoa, a pessoa foi e me usou. Uai, mas nós que pediu, é para ser usado por Deus, né? Então, irmãos, é forte essa questão. Glória a Deus. Aleluias. O nosso tempo encerrou. Eu já vou concluir dizendo que, pela obediência de Paulo, não só aquele povo ali que estava naquele navio foi salvo, mas cidades inteiras, como o caso de Éfeso, que era uma cidade muito grande naquela época, milhares de pessoas ali se converteram, uma cidade extremamente idólatra, eles extremamente voltados à feitiçaria e ao ocultismo. Você vai ver que eles pegavam as imagens, os livros de magia e colocavam fogo na praça pública, e mais, eles vinham em alta voz, irmã Jô, e confessavam os seus pecados. Aleluia. Hoje a gente prega aqui na igreja, faz o apelo, oferecendo Jesus para um visitante, ele faz uma cara como se você estivesse oferecendo um prato de, não vou falar um nome assim meio feio, um prato de jiló, para não falar outra coisa, né, para não falar outra coisa, faz aquela cara ruim,
Alguém encosta ali perto dele, ali, vamos, vai daqui, vai dali. Aleluia. E quando aquela pessoa às vezes vem aqui constrangida, nunca mais volta. Aleluia. Por quê? Porque está faltando de nossa vida unção e poder de Deus. E essa unção e esse poder de Deus só vem com uma obediência incondicional. Glória. Eu falo muito com a minha esposa, eu presto atenção nas coisas e percebo, até mesmo no nosso meio, irmãos. Tem coisas aqui nessa palavra, tem ensinamentos aqui nessa palavra, que a nossa cultura, até mesmo no nosso meio, nossa cultura religiosa evangélica no Brasil, a gente não observa, porque parece para nós que é uma coisa assim, que isso aí é para a igreja de Corinto, isso aí é para a igreja daquela época. Por quê? Porque nós temos o costume de ser seletivo, né? Aquilo que é fácil, a gente pega bem. Agora, aquilo que exige de nós, muitas vezes a gente não está disposto a abrir mão. E eu sempre falo para minha esposa, não é o que eu acho ou o que eu deixo de achar, é o que está escrito. Aleluia. Né? Se a Bíblia fala alguma coisa, eu não posso me dar o direito de falar assim, eu discordo, vou discordar de Deus? Não posso, né? Então, que o Senhor nos dê essa graça de obedecê-lo incondicionalmente, porque só assim nós vamos alcançar da parte de Deus e as experiências que aqueles homens viveram. Amém? Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade.